Porque quando vocês sentam aí na frente para assistir esse culto de inteligência bíblica, você se dispõe a ouvir coisas diferentes, não é? Porque se é para ouvir só religiosidade de sempre, você não estaria aqui e nem estaria gastando seu tempo me assistindo. Tem pastores e pregadores muito mais profissionais, mas aqui vocês vão ouvir uma palavra de inteligência espiritual, né? A Bíblia fala lá em Colossenses capítulo 2, olha que interessante essa passagem. Quem não tem Bíblia, ouça com atenção, mas quem tem Bíblia, abra lá em Colossenses capítulo 2, olha o que diz a palavra de Deus, olha só, verso 2, para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor e enriquecidos da plenitude da inteligência. Então o coração é enriquecido com a plenitude da inteligência, Colossenses 2:2, para conhecimento do mistério de Deus. Quem é o mistério de Deus? Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Todos os tesouros da ciência, psicologia, da ciência médica, da ciência física, tudo está na Bíblia. A Bíblia contém todo o esclarecimento. Tudo aquilo que a ciência tem limitação para explicar, a Bíblia contém a explicação. É fantástico. Então a Bíblia ela não nega a ciência, pelo contrário, ela confirma a ciência. Ah, mas não dá para entender, porque o mundo foi feito em 6 dias lá na Bíblia, que história estranha. Aquilo lá não é literal, porque a Bíblia não está escrita literalmente. Jesus mesmo disse lá em Mateus 13, tudo foi escrito por parábolas, e nada que Jesus falava sem parábolas. O que é uma parábola? É uma figura de linguagem que encerra uma verdade oculta. Então a Bíblia não nega a ciência, pelo contrário, ela tem os relatos totalmente enigmáticos, os quais temos que entender. É por isso que ela é escrita em mistério. E o primeiro mistério é Cristo. Cristo é o fundamento da obra de Deus. É nele que se centra toda a palavra. Jesus, queridos, é um marco. Jesus, ele zera o tempo. Tudo, inclusive, na história é antes de Cristo e depois de Cristo. Não é antes e depois de Buda, não é antes e depois de Krishna, nada. Quem é a referência histórica, geral, geológica, paleontológica, o que vocês quiserem? Jesus. Não tem como negar, porque ele é o Rei dos Reis. Ele é o marco do tempo. Jesus marca o tempo e o espaço. Jesus, Jerusalém. Você pega o planisfério e traça na metade, lá no meio está Jerusalém. A cruz do Senhor é o meio do tempo e do espaço. Então Cristo possui as respostas para todos os tesouros, como está escrito aqui em Colossenses, da sabedoria e da ciência. E vamos trazer hoje outra revelação, que não é bem revelação, é uma coisa óbvia. Existem 2 homens. Aí eu falava hoje para uma irmã, existe o velho homem e existe o novo. Perguntei para ela, qual a diferença? Ela falou, a idade. Adorei. Falei, fora essa tem outra diferença. Foi muito interessante, né? A idade é a diferença. Mas a Bíblia fala de 2 homens. Né? Lá em 1 Coríntios, capítulo 15, abra lá. Diga glória a Deus, Vilma. Você que é representante oficial da Igreja Adventista entre nós. Que beleza. Os adventistas estudam muito a Bíblia, viu? 1 Coríntios, capítulo 15, vamos entender essa realidade espiritual. Glória a Deus por isso. Aqui você tem conhecimento de graça, porque tem gente que cobra por aí, né? Tem pastor que lhe dá um gostinho, depois ele começa a cobrar. Aqui nunca você pagou nada, porque de graça recebestes, de graça dai. Amém? Então aqui é assim. 1 Coríntios, capítulo 15, olha lá, a partir do verso 42. Assim também a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Verso 43. Semeia-se em ignomínia, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará com vigor. Semeia-se corpo animal, então primeiro corpo que existe, o corpo animal, ressuscitará corpo espiritual. Olha que afirmativa de Paulo, se há corpo animal, há também corpo
espiritual. Tem gente que não crê no mundo espiritual. Engraçado, quando o calo aperta, aí se voltam para o mundo espiritual. Eu falava isso outro dia, né? Que eu não creio eu não creio que exista ateus. O ateu, ele é ateu até a hora que a coisa aperta. A hora que um ladrão chega e fala, vou te matar, ele fala, tem alguém que possa me ajudar aí em cima? Deus não sei o que, mas me ajuda. Até o Haddad virou crente agora. Comunista de primeiro virou crente, por quê? Porque quer ganhar a eleição. Então não existe ateus. Na hora que o calo aperta, todo mundo crê em alguma coisa. Mas a Bíblia afirma outra. A Bíblia afirma que se há corpo animal, também há corpo espiritual. Olha que coisa fantástica no verso 44. Então saiba que se estamos aqui, existe um mundo espiritual que nos cerca. Verso 45, assim também está escrito. Olha, agora atenção para os dois homens. Chegou entre nós a Super Nani. Senta aqui, linda, está vago aqui, ó. Nossa querida discípula, olha aí. Senta aí, ela e o seu marido, o cabeça da casa, pastor Luciano. Glória a Deus. Olha só, assim está escrito. O primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente. O último Adão em espírito vivificante. Dois Adãos, um material e outro espiritual. Olha que interessante. O primeiro homem da terra é terreno. Olha o velho homem aqui, ó. O segundo homem, o Senhor, é do céu. Dois homens. Qual o terreno? Tais também são os terrenos. Então, assim como existe o homem terreno, o Adão terreno, os homens todos que nascem da carne, nascem da mulher, são homens animais, que nem os animais, terrenos, está escrito aqui, ó. E qual o homem celestial, que é o Senhor, tais são também os celestiais, verso 48. Assim como trouxemos a imagem do terreno, também assim traremos também a imagem do celestial. Olha só. E agora eu digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. Carne e sangue não herdam o reino de Deus. Esta carne aqui não vai para o céu. Mas pastor, não é pecado queimar o corpo, não é pecado doar órgãos. Tem gente que tem medo de doar os órgãos, porque acha que depois que não vai ressuscitar fica cego. Ué, e os que foram queimados? Joana d'Arc foi queimada na fogueira. E o pessoal que foi decapitado? João, vai ficar sem cabeça? O próprio apóstolo Paulo, segundo a tradição, foi morto por decapitação e a cabeça dele bateu em 3 vezes no chão. 3 fontes nasceram em Roma. Então, como é que fica? Pedro foi crucificado de ponta cabeça, sabe lá como é que foi a decomposição daquele corpo. Então, não esquenta. Esse corpo teu não vai para o céu. A carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. Nem a corrupção herda a incorrupção. Então, o que vai acontecer, pastor? Eis aqui vos digo um mistério, verso 51. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Haverá uma transformação do teu corpo para poder ir para o céu. Mas qual é a garantia isso? A fé que você tem na palavra. Você tem que ter fé na palavra. Se você não crê, então você também não aceite o átomo, porque você nunca viu o átomo e é fundamentado nele que tudo se baseia. Toda a teoria atômica, toda a teoria química depende da visualização que você tem de átomo. E ninguém viu o átomo nunca na vida. O ar você não vê, você crê que ele existe, ó. Ele existe. Assim também é o Espírito. Você não vê o Espírito, mas ele existe. E o homem espiritual também existe. E aí que está o mistério hoje. Essa carcaça não muda, mas dentro de você, um novo espírito nasce e se desenvolve e uma nova pessoa acontece, aparece. 2 Coríntios 5, 17. Abra lá. Que bom, chegou o Jean, seu namoradinho, né, Vitória? Vai casar com ele mesmo? Mostra o casal ali, por favor, mostra para todo mundo ver. Olha lá, eles vão casar daqui 2, 3 anos, olha lá. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17. São discípulos. Verso 17. Namoro santo, não é verdade? Aí Deus abençoa. Assim que se alguém está em Cristo, olha aqui, 2 Coríntios 5, 17. Se alguém está em Cristo, irmãos, nova criatura é... Não é nova pessoa, é nova criatura. Por quê?
Porque é uma pessoa que continua com a mesma carcaça, mas um novo espírito dentro. O que é esse novo espírito? Um novo pensamento, uma nova reação, uma nova expectativa, um novo comportamento. Isso é espírito. Por exemplo, o indivíduo faz medicina, ele entra cru, não sabe nada. Aí, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, vai pegando a linguagem, vai pegando o jeito, aí ele sai e você olha, esse cara é médico. Há um espírito da medicina. Interessante. Você vê um militar, né? Camarada militar. Ele age como militar, responde como militar. Ele anda como militar. É o espírito do militar. Então o espírito é um conjunto de conhecimento e reações que te traz um comportamento, um pensamento. Então, aquele camarada tem que ter um espírito excelente. Então o espírito do homem está na sua mente. O espírito do homem é o teu pensamento. Espírito não é aquele que fica vagando por aí. Não, senhor. O teu espírito depende da tua memória. Porque é o conjunto de movimentos do teu coração que determina o que você é. Seu pensamento, sua memória, suas reações. Isso condizem, isso perfazem o teu espírito, o teu pensamento. É o espírito do homem. Caráter. O teu caráter. E é interessante o que ele falou, porque o caráter do indivíduo não muda se ele muda de profissão. Por exemplo, você pega um camarada, veio do mundão, aí ele vai para a escola de engenharia, se torna um grande engenheiro. Estudou, fez graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, mas se ele é mentiroso, ele continua mentiroso. Se ele é invejoso, ele continua invejoso. São afecções da alma e não mudam. O caráter do ser humano não muda, porque ele adquiriu um espírito profissional, um espírito religioso. A religião não tem poder de mudar o indivíduo. Agora, o Espírito Santo e a palavra têm poder de mudar caráter, comportamento, reação, sentimento, pensamento. E aí que está o segredo da vida cristã. Perceberam? Então, vamos ver na Bíblia o que a Bíblia fala sobre esse assunto. Olha aqui, Efésios 4, abra lá. Olha que interessante. Efésios 4. Porque muita gente apela para a lei para mudar. Então ele compra lá uma cartilha de coach. Eu preciso reagir assim. Eu preciso fazer assado. Eu preciso pensar assim. Eu preciso agir assim. Mas isso não muda o indivíduo. É um comportamento forçado. Ele entra no budismo, aí o budismo fala, você vai fazer isso, você vai meditar assim, você vai fazer... Mas se ele tem inclinações de ira, ele vai continuar irado. Se ele é um mentiroso, ele vai continuar mentiroso. Se ele é prostituído, ele vai continuar. Porque a lei por fora, a lei de fora para dentro não muda o indivíduo. É o que acontecia no Velho Testamento. O indivíduo não mudava, porque a lei não estava escrita nos seus corações. Estava escrito só na mente simples. Então Efésios capítulo 4, abra lá, diga glória a Jesus. Se você não está entendendo e quiser passar para um filme do Netflix, é problema seu, pode fazer isso. Porque tem mais gente nos assistindo aqui no vídeo do que na igreja. Com essa chuva, então fala. O Luiz falou que ele está no serviço, mas ele está lá na escuta. Está na escuta, Luiz. Que Deus abençoe o Luiz poderosamente, viu? Tem gente até no serviço nos ouvindo. No Japão. O Luizinho do Japão. Estamos sendo vistos no Japão. Agora eu batizei esse rapaz há 25 anos atrás. Luiz, japonês, casou com uma japonesa. Está lá no Japão. Deus abençoe você. Deve ser 15 para as 9 no Japão agora. Acabou de tomar café. Daqui a pouco a turma vai jantar aqui, não tem problema. Tá vendo? A gente é visto pelo Japão. Glória a Deus, né? E a turma que mora aqui em Carapicuíba não vem. A turma aqui de Barueri, não vou lá, pastor Lenito, vou lá, não aguento mais. Mas quem ama a palavra é apaixonado. Quem é de Jesus gosta e é transformado, porque a palavra de Deus transforma. Amém? Então Efésios, olha que coisa linda. Claudinha, grande cantora Cláudia, do Renascer Praise, aqui verso 22, que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem. Olha aqui, Adriano, vos despojeis do velho homem. O que significa isso? Tira o velho homem de você.
Olha aqui, ó. Quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências, ou seja, pelos desejos do engano. E vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais, aí você veste, ó, do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Que fantástico, Maurício. Esse texto de Efésios 4 encerra a pregação de hoje, o estudo de hoje. 2 homens, o velho e o novo. Olha aqui, você viu, Christopher? Você é um menino tão bonzinho, 17 anos, né? Você viu, o Christopher podia estar no cinema agora, com as menininhas. Mas não, está aqui ouvindo a Bíblia. Olha que coisa linda, né, Priscila? Priscila, nossa convidada. Glória a Deus. Esposa do Cláudio. Então, olha só, queridos. Então, veja bem. Paulo fala claro. Paulo tinha noção total de que no Novo Testamento, Jesus veio para mudar o interior, o espírito. Então, um novo espírito, um novo homem. Tira o velho, coloca o novo. Aí, qual é o parâmetro para acontecer isso? Verso 25 começa. Aqui, ó. Pelo que? Deixai a mentira, falai a verdade uns para os com os outros, com o seu próximo, porque somos membros de um só corpo. Irai-vos e não pequeis, verso 26. E não se põe o sol sobre a vossa ira. Quer dizer, o nervoso vai vir, a ira vem, mas não deixe o sol se pôr antes que você resolva o problema. Brigou com a esposa? Antes que você vá deitar, peça perdão. Ah, mas eu que tenho razão. Todo mundo quer ser reizinho dentro de casa. Sempre cada um quer ter razão, já percebeu? Todo mundo quer ter razão. Abra a mão da razão em prol de Deus. Perdoa. Ah, mas ela que está errada. Perdoa. Aí Deus vai cobrar dela. E perdoa o maridão também. Deus vai tocar. Não vai nem a oração ser ouvida se ele não abençoar a mulher. Lá em 1 Pedro capítulo 3, verso 7. Atenção vocês que são homens, hein? A Bíblia fala que nós temos que coabitar com as mulheres com entendimento para que as nossas orações não sejam impedidas. 1 Pedro 3,7. Então a oração não passa do teto quando há problema entre o marido e a mulher. Então é bom resolver o caso. Morre o assunto, abençoa, para que Deus possa abençoar. Interessante. Então veja bem, verso 27, não deis lugar ao diabo, aquele que furtava não furte mais. Então vem uma forma de procedimentos, uma forma do quê? De mudança de comportamentos. Antes furtava, não furta mais. Antes queria tirar vantagem em tudo, agora não. Muda, acabou a injustiça. Eu não vou tirar o dinheiro de quem não tem, eu não vou mentir, eu não vou aprontar, não vou ser infiel. Isso traz mudança de comportamento. Isso é um novo espírito. É o novo homem. E Jesus veio para quê? Para colocar em nós o novo espírito. O espírito do homem e o espírito de Cristo. Pastor, espírito de Cristo não é o Espírito Santo? Não. Ai, que heresia. Não, heresia é o que você aprendeu na tua igreja. Aprenda certo agora na Bíblia. Espírito de Cristo é uma coisa. Espírito Santo é outra. Espírito Santo é o agente da Trindade entre nós. É o poder, é o agente, o poder de Deus em nossa vida. Então, quando eu sou batizado no Espírito Santo, eu recebo a presença, a unção, a pessoa de Cristo no Espírito em minha vida. Ele entra no meu corpo, toma minha mente e eu falo em línguas. Manifesto poder, expulso demônios, manifesto dom de cura, manifesto revelação do Espírito, manifesto dom de conhecimento, a chamada profecia, interpreto línguas pelos dons do Espírito Santo. É o dom que me dá, é o Espírito Santo que me dá dons. Mas isso não muda a minha vida per si. Quando começa a mudar, o que vai acontecendo? Vai formando em mim um novo pensamento, chamado Espírito de Cristo. Então o indivíduo pode vir para a igreja, com uma semana de crente, ele é batizado no Espírito Santo. Mas ele continua fumando. Ele continua, às vezes, traindo a esposa. Ele continua, porque ele não mudou de vida, mas o Espírito Santo foi necessário. Porque pelo Espírito, o poder de Deus vai transformar esse interior. Percebeu? Então o Espírito Santo ajuda o meu interior a mudar. Como? Através da palavra de Deus. Pastor, está confuso? Vou ensinar
Faz tempo que eu não prego isso, né? Aqui, né, Érica? Você que é nosso braço direito, né? Os japoneses de Jesus. Que bênção. Olha só. Vamos lá. Primeiro lugar, 1 Coríntios, capítulo 2. Abra lá. Não podemos perder essa visão. Aprenda que você vai ouvir agora. Olha só, 1 Coríntios 2 diz assim, ó, no verso 11. Qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem que nele está? 1 Coríntios 2:11. Esse espírito do homem é espírito com E minúsculo, Thales. Você chegou agora, tá bom, pegou o bonde andando, mas ouça só. Você é um menino inteligentíssimo, tem se convertido pela razão. Você viu que tudo que o pastor Nelito tem ensinado para você tem acontecido. Até tirei você do comunismo, que eu sei que você era comunista. Ó, 1 Coríntios capítulo 2:11 diz assim: qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem? Quer dizer, ninguém sabe mais das coisas científicas, senão o espírito do homem, que nele está, que é a nossa mente. Assim também, olha aqui, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o espírito de Deus. Olha só, mas nós não recebemos o espírito do mundo, um terceiro espírito. O que é o espírito do mundo? Conhecimento do mundo. Você liga a televisão, espírito do mundo. Você liga o rádio, espírito do mundo. Você vai ler os livros, espírito do mundo. Vai na escola, espírito do mundo. Ensinando as coisas do mundo, falando das coisas do mundo, propiciando as coisas do mundo, influenciando as coisas do mundo sobre você. É o querer ser, querer ter, querer sentir. É pornografia, é sexo, tudo. Espírito do mundo. Né? Nós não recebemos o espírito do mundo, diz aqui, mas o espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Então o Espírito Santo tem poder de colocar em nós, né, o conhecimento de Deus e produzir no meu espírito, que é a minha mente, um outro espírito. Vocês vão aprender agora que espírito é esse, ó. As quais também falamos não com as palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Olha que interessante. Então, eu aprendo do Espírito Santo pela palavra as coisas espirituais. Aí eu comparo com o meu entendimento, que é o meu espírito, as coisas espirituais com as coisas espirituais. Quer dizer, dois tipos de espírito. O espírito de Deus com o espírito do mundo. Eu começo a comparar, eu falo, isso é de Deus, isso não é de Deus. Isso é de Deus, isso não é de Deus. O Espírito Santo me toca. Quando alguém vem falar mal de outro para você, constrange o seu coração. O Espírito Santo começa a falar, não, está errado. Está errado. Lá em João 16 fala assim, que o Espírito há de ensinar as coisas para nós. E mais, ele é que toca no nosso coração o juízo, a justiça, o pecado. Então, ele focaliza em nós a realidade, o Espírito Santo. Então você se constrange e fala, está errado isso. Alguém vai fazer uma piada de Jesus e fala, peraí, em outro tempo eu riria, agora não tem graça para mim, porque eu sou de Jesus. Isso é Espírito Santo tocando, ensinando o novo Espírito. Que Espírito é esse? Vou chegar lá, Maurício, presta atenção, verso 14, agora está o segredo, 14 a 16, presta atenção Adriano, ó. O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura. Então vem alguém para a igreja aqui, é cientista, eu era assim, era crítico dos crentes. Achava que os crentes eram birutas, fanáticos. Tinha má impressão dos crentes. Achava que era uma coisa, ai, terrível. Vai me proibir isso, vai me proibir aquilo. Porque esse é o espírito do mundo. Porque não conhece as coisas de Deus. Olha aqui, ó. O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus porque lhe parece loucura. Então você que me ouve, que não é cristão, pode estar falando, poxa, mas como é que o Lenilton, sendo médico, fica aí amando tanto esta palavra? Que coisa tem nessa Bíblia? Eu não entendo isso. Porque o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. Parece loucura. A pessoa ficar orando de joelhos em casa. Que loucura é isso? Ficar na igreja sentado ouvindo. Que é isso? Loucura para o mundo. Olha aqui, ó. E não pode entendê-las. Olha aqui, ó. Porque elas se entendem, elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual? Olha o segredo. Ele já teve uma experiência com Deus, ele já começou a ser trabalhado pelo Espírito e pela palavra. O que é espiritual, ele entende, ou seja, discerne bem tudo e de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos o quê? A mente de Cristo. O que é mente de Cristo, Luciano? Espírito de Cristo. Então, o Espírito de Cristo é a mente de Cristo. Então, é sinônimo.
Quem tem a mente de Cristo, tem o Espírito de Cristo. Então você olha para um cristão genuíno e fala, esse homem é de Deus. Você vai num banco, a fila está enorme. Você fala assim, mas eu sou especial, do personalité. Não podia ter fila nessa jossa, mas tem fila. Então começa a murmuração, espírito do mundo. Aí chega alguém lá, crente, e fala, glória a Deus. Aproveitar aqui para glorificar a Deus. Fala, pai, esse homem é diferente. Um outro espírito. Quem é de Deus fala, ele tem o Espírito Santo. Você conhece quem é de Jesus? Porque tem a mente de Cristo capaz de discernir quem é de Deus e quem não é de Deus. Mente de Cristo é igual a Espírito de Cristo. Entendeu? Quem levantou a mão? Fala, Maurício. Quando eu chego nesse ápice dessa autocrítica aqui, quer dizer que eu já cheguei na sabedoria. Eu adquiri a sabedoria. Não a perfeição. Nós todos caminhamos, mas você já tem o Espírito de Cristo, a mente de Cristo. Poderá, ou sem fazer o autoanálise, que é lá de fora, o que é aqui dentro, ou o espírito bom, o espírito ruim, eu vou estar aí sendo fiel da balança do caminho que eu vou seguir reto, né? Quando a pessoa tem o Espírito de Cristo, ela sabe discernir o bem do mal. Ela começa a discernir o certo do errado. Ela consegue discernir luz de trevas. Quem não tem esse espírito, ele está na ignorância. E a palavra de Deus diz que Deus não leva em conta os tempos da ignorância. Então, enquanto você estava no mundão, você sabia que aquilo lá era o normal da sua vida, fazer as coisas que não agradam a Deus. Mas aquilo não te é imputado. Na hora que você recebe a luz da verdade, e Jesus fala em João 8,32, conhecereis a verdade? E a verdade vos libertará. Libertará do quê? Da prisão, da ignorância do pecado. Quando você conhece a verdade, você começa a discernir. Aí você tem a condição de optar para o bem ou para o mal. Lá em Hebreus, capítulo 5, abra lá. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Vocês são muito de Deus, viu? Olha aqui, ó. Aqui, ó. Aqui ele fala claro, Paulo, olha só, apóstolo. Cleusa, temos um apóstolo entre nós aqui. Um homem humilde, mas cheio do Espírito. Está no monte todo dia. Fantástico. Hebreus capítulo 5, verso 12. Porque devendo já ser mestres pelo tempo, Paulo ou o escritor de Hebreus falando para as pessoas. Ainda necessitais de que se vos ensine, se torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. E vos havei feitos tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça. Olha só, Maurício. Então a pessoa está na igreja, tem pão, mas só vive do leitinho. Aceita Jesus, aceito. Ele vai lá, também. Mas não tem maturidade. Olha aqui, ó. Qualquer que se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça porque é menino. Mas o mantimento sólido, a palavra mais profunda, é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, olha aqui, ó, têm os sentidos, que é o Espírito de Cristo, exercitados para discernir tanto o bem quanto o mal. Então, com o tempo, a palavra vai te ensinando a discernir o bem do mal, o certo do errado, e as coisas mais profundas da palavra. Pastor, prova que é a palavra que gera o novo homem. Prova que a palavra de Deus que me põe o Espírito de Cristo. Vou provar. João 6,63. Abra lá, irmã. Sua Bíblia eletrônica futurista. Quem diria, hein? Olha só, hein? No computador. Amém. Olha, depois você ouve em casa. Melhor coisa, eu aprendi, eu não fiz teologia. Eu aprendi ouvindo as pregações. Hebreus, não, o que eu falei? Esqueci. João 6, isso mesmo, boa essa palavra. Abra lá em João 6, 63. Olha o que Jesus fala. O Espírito é que dá vida, ou seja, o que vivifica. A carne para nada aproveita. Carne não aproveita para nada. As palavras que eu vos disse, Jesus falou, são o quê? Espírito e vida. Logo, a palavra de Jesus é um Espírito que entra em mim. Eu ouço a palavra, aí o Espírito Santo trabalha amalgamando essa palavra no meu espírito, formando um terceiro que é o Espírito de Cristo. Então a palavra mais o Espírito Santo produz em mim
a nova criatura. O que é a nova criatura? A carcaça é a mesma, mas o interior mudou. Antes, vamos para a festa, vamos encher a cara, vamos aprontar, não importa o que aconteça, vamos fazer um racha. Agora, eu não vejo a hora de estar com os irmãos, em comunhão, vamos lá visitar o fulano, vamos jantar junto, vamos viajar junto, vamos falar de Jesus, vamos aprender as coisas eternas e futuras, porque tudo é real. O mundo está enganado. Vale a pena investir naquilo que é verdadeiro e eterno. Isso é o Espírito de Cristo. Quem não tem o Espírito de Cristo, vai na igreja e não vê hora de ir embora, para assistir as besteiras de sempre. Mas quem é de Jesus, está aqui, nem pisca o olho, não dorme. Eu já fui em pregação que me mordia para ficar acordado. Mas é difícil a pessoa dormir com o culto aqui, não é verdade? Por quê? Porque a palavra de Deus genuína, ela é uma luz, lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho, é a tua palavra é tudo. Mas a palavra sem o Espírito, ela pode vir erroneamente. Porque a Bíblia fala, né? A letra mata, mas o Espírito vivifica. Está lá em 2 Coríntios capítulo 3. Então, palavra é Espírito e vida, a palavra de Jesus transforma o meu homem num novo homem. Mas e o velho homem? O que ele é? Biblicamente, é o homem do Velho Testamento. Era um animal. O ser humano é igual aos animais. Pastor, que forte. A Bíblia fala isso em Eclesiastes capítulo 3, Vitória. Abra lá. Diga glória a Deus. Eclesiastes capítulo 3. Olha aqui, ó, verso 18, o pregador falando. Disse eu no meu coração, é por causa dos filhos dos homens, para que Deus possa prová-los e eles possam ver que são em si mesmos como os animais. Então, no Velho Testamento, o homem é que nem um animal. Porque o que sucede aos filhos dos homens, isso mesmo também sucede aos animais. Reino animal. Acabou. A mesma coisa que lhe sucede aos homens. Como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego, e a vantagem dos homens sobre os animais não é nenhuma, porque todos são vaidade. Todos vão para um lugar, todos são pó, e todos ao pó tornarão. Esta visão aqui, de Eclesiastes 3, de 18 a 20, é uma visão bem carnal e veraz do Velho Testamento. Tanto é que o homem era um animal, que Jeová mandava o quê? Matar todo mundo. Não ficará na tua tenda quem? Moabita, Amonita, Jebuseu, Eteu, Amorreu, Filisteu e toda a turma dos seus amigos teus. Final, Velho Testamento era o quê? Olho por olho, dente por dente. Espírito diferente, espírito animal. Mas Jesus veio e falou o quê? Ouviste o que foi dito? Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Jesus mudou. Bendizeis os que vos maldizem, orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Não mata, não injuria. Outro espírito. Mostrou quem é o verdadeiro Deus. O Deus que estava oculto em mistérios. Né? Falamos da sabedoria de Deus, oculto em mistérios, está lá em 1 Coríntios 2,9. Espera só um minutinho, Carla, fala. É que a Dani está me perguntando desde o início, estava esperando um momento. Quem é Dani? Qual Dani? Reaja. Por que ela não veio para o culto? Ela está aqui online. Ela falou assim, e o que o senhor diz sobre psicóloga para aconselhamento, para nos conhecermos melhor? O assunto não é bem pertinente, mas se o psicólogo é cristão, é bom. Agora, porque tem psicólogo assim, uma vez eu me lembro de uma paciente que era cristã, ela foi procurar um psicólogo e foi lá falar com o psicólogo, mas não está indo bem meu casamento. Aí o psicólogo cantou a moça, falou, larga ele, fica comigo. Perigo. Depende do psicólogo. Se o psicólogo é de Jesus, é bom. Fala para Dani que se o psicólogo é de Jesus, é bom. Porque o Espírito é de Cristo. Porque se o Espírito de Cristo está em jogo, a palavra de Deus vai ser trabalhada. Agora, se o Espírito é do mundo, cuidado. Você vai num médico hoje, uma moça de 20 anos, fala que está deprimida e fala que é virgem, o que o médico fala? Sua boba, aproveita a vida. É o que ele vai falar. Eu te ajudo. É porque Espírito do mundo, que não é de Deus. Que no final traz o quê? A morte. Porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Romanos 6, 36, sei lá se é isso. 30 e pouco, não sei a Bíblia de cor.
Amém, irmãos? Amém. Então tá bom, Dani? Vamos arrumar um psicólogo cristão para ela, viu? Tomar cuidado com os psicólogos por aí. O que mais? Fala, Carla. Isso, mas sem o Espírito Santo é difícil. Por isso que nunca no Velho Testamento um homem conseguiu seguir a lei. É impossível. E mesmo assim, Eclesiastes fala isso, que não há um homem que não peque. Em Salmo 14 fala isso. Hebreus, em Romanos 3, fala que nunca houve um homem que não pecasse, a não ser quem? Jesus. E Jesus não pecou, não porque fosse só filho de Deus, não é por isso. Mas ele pecou porque ele tinha responsabilidade, porque ele deixou a glória para não pecar. Durante 30 anos ele ficou sem o Espírito Santo. Não se esqueçam disso. Jesus ficou 30 anos sem o Espírito, ficou que nem eu e você. Por isso que ele é chamado Filho do Homem. Jesus é o Filho do Homem. O que significa isso? Jesus é Filho do Homem, que significa o seguinte: ele veio em carne, como a minha carne, inflamável pelo sexo, inflamável pela ira, por tudo, mas ele não pecou. Prova que ele não pecou, 1 Pedro, capítulo 2, tem que mostrar na Bíblia para vocês, porque a turma depois cerca vocês não têm base, e você depois anota em casa. Olha, 2 Pedro, 1 Pedro, capítulo 2, olha aqui, ó. Olha que coisa linda, olha aqui, ó. Verso 21, porque para isso sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisadas. Qual foi o padecimento? O qual não cometeu pecado, verso 22. Jesus não pecou, e nem em sua boca se achou engano. Aliás, duas coisas no homem que quando ele vence tudo. É a boca e o sexo. Duas forças hoje em dia. Boca, não pecar com a boca, o homem perfeito. Está lá em Tiago 3. E não cair no espírito da sensualidade, espírito da prostituição, que hoje reina. Se compra uma revista, tem que ter mulher pelada, senão não é revista. Vai pegar propaganda médica, tem sensualidade. Por quê? Quer vender mais o produto. Você vai assistir novela, se não tem sexo, a turma não assiste. Até a novela de Jesus tem coisa errada. Aquela novela do Canal 7, eu assisti um dia, não assisti mais. Um dia assisti. Falei, deixa eu ver, Jesus, deixa eu ver. Eu olhei, a turma caindo lá no pecado, Maria beijando José, mas que isso? Não é bíblico? Conheço a palavra, falei, tá aí. Mas por que acontece isso? Porque a pessoa gosta, é o espírito de sensualidade. Percebeu? O velho homem. Só tem que misturar um pouquinho do velho para atrair a turma, porque o povo não tem o Espírito de Cristo, mas tem o poder de Deus. Como? Porque o Espírito derramado sobre toda a carne. Eu orei outro dia com uma senhora no consultório, que não é da igreja, nada, mas eu fui batizada no Espírito Santo há muitos anos atrás, está desviada. Orei com ela na hora, o Espírito Santo pegou ela, começou a falar em línguas. Falei, nossa. Por quê? Porque o Espírito derramado, o Espírito opera, o Espírito ama, o Espírito quer a pessoa, o Espírito quer transformar, mas está em mim o dizer sim ou não para a mudança. E lá na frente eu vou ter que responder para Deus. Mateus 7, 21, olha que forte essa aqui. Vocês estão entendendo ou está russo? Mateus 7, 21, olha essa aqui, ó. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Então uma coisa é falar Senhor, Senhor, outra coisa é fazer a vontade de Deus. Uma coisa é falar, não, eu vou na igreja, outra coisa é ser filho de Deus. Olha aqui, ó. Muitos me dirão naquele dia, olha assim, Claudinha, verso 22, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Profecia vem do Espírito. Senhor, em teu nome expulsamos demônios, o poder de Deus. Em teu nome fizemos maravilhas, muitas maravilhas, e Jesus lhes dirá abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, vós que não possuís o meu Espírito. Não tinha o Espírito Santo, mas não tinha o Espírito de Cristo. O que é o Espírito de Cristo? A mente de Cristo. Que vem pelo quê? Pela palavra do Espírito Santo. Estão entendendo? O que é mais importante para o cristão? Ser a nova criatura, o novo homem.
o novo homem. O velho homem não entra no céu, apesar de falar em línguas, dar dízimo, ir na igreja, tudo mais. Vai ser muito decepcionante, né? Fala, Vinícius. Fala alto, você tem voz grossa. Isso, então é uma profecia que o Espírito Santo seria dado. Como em Joel também, derramarei sobre vós o meu Espírito. Isso é a profecia do Velho Testamento apontava para o que ia acontecer. Porque no Velho Testamento não havia condições de salvação. Por quê? Foi dada uma lei e não foi dado o Espírito. Impossível. E Jesus não tinha pago os pecados. Como é que eu me pagar os meus pecados? É impossível o homem pagar o seu pecado. Não é verdade? Quem é o homem mortal para que dele se lembres? Está lá no Salmo 8. Quem é o homem? Quem é o homem para se afrontar, para dizer para Deus, eu sou? Ninguém é nada. Agora Jesus pega e cobre nossa vida com o seu sangue, como? Pagando o pecado por nós. Como assim? Ele não pecou, nunca pecou, não cometeu um pecado, mas foi crucificado como se tivesse cometido. Ora, então ele assumiu o meu lugar na cruz. Então eu troco com ele esse lugar. Jesus vai para a cruz e eu recebo a bênção do passado dele. Aonde acontece isso? Quem sabe? Batismo. Quando eu vou para as águas, eu saio de lá perdoado, justificado, revestido de perdão, de poder do sangue de Jesus que me transformou. Agora, a partir dali, eu vou como uma nova criatura nascida, crescendo para chegar à perfeição. Não é porque eu fui batizado que já sou salvo. Não é assim. Só é salvo quem tem o Espírito de Cristo. Fala. No batismo de Jesus, perante o batismo não tinha o Espírito Santo. Jesus ficou sem o Espírito Santo. Tanto é que o Espírito Santo veio nele na forma corpórea de uma pomba. Ele só começou a fazer os milagres depois do batismo. Pode ver que ele não fez milagres nenhum. Pode ver que Jesus, durante 30 anos, tinha leproso perto dele. Tinha a turma lá que ficava perto dele. Ele não pregou, não fez nada. Até o batismo ele não fez nada. Só tinha formado pela palavra. O Espírito Santo poderia até trabalhar na vida dele, mas ele não era revestido. Depois ele foi o quê? Ele foi revestido, foi gerado. Lá em Lucas 3, a palavra original na Bíblia, eu tenho essa Bíblia, a Vulgata Latina, que é a mais original das Bíblias, que foi escrita por Jerônimo no século 3, a nossa Bíblia fala assim, meu filho és, em ti me comprazo, esse é meu filho amado, em ti me comprazo. Na hora que do batismo, houve uma voz no céu que falou isso, e veio a pomba e o Espírito Santo entrou em Jesus. Só que a Bíblia fala, no original da Vulgata Latina, que vem da Bíblia, a primeira lá dos padres da igreja, o seguinte, meu filho és, hoje te gerei. Jesus foi gerado Deus no batismo. No batismo ele foi gerado Deus. Fantástico. Por isso que começou os sinais. Entendeu? Eu ia falar alguma coisa agora, esqueci. Puxa vida. Me perdi. E Deus ia me dar um sinal agora importante, uma palavra. Fala, enquanto isso Deus vai mostrando de novo. Me perdoa, Jesus, eu perdi. Os personagens que mais nos dá argumentação sobre essa guerra com o velho homem é Paulo. Lá em Romanos 7, isso. Aqui, ele fala no verso 17, de maneira que já não sou o que faço isso. Mas o pecado que habita em mim. Abra lá, Romanos capítulo 7. E depois eu vou para o 8 que explica tudo isso. Abra lá. Essa questão, essa luta diária. Isso, nossa, todos nós temos luta diária. Ela realmente deve ser vencida pela lei de Deus, né, do Espírito Santo. Pelo Espírito Santo. Mas é uma condição que vai nos acompanhar até o fim. Né? Aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia da eternidade. Isso está onde? Filipenses 1:6. Aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o final. Ninguém é assim, santificado do dia para a noite. Mas uma coisa tem que se formar em você: o Espírito de Cristo na sua mente. Pela palavra. Romanos 7 primeiro. Olha o que ele fala aqui, Olha que interessante. Olha aqui,
Verso 14. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Olha aí. Porque o que faço não aprovo, pois o que quero, isso eu não faço, mas o que aborreço, ou o mal que não quero, isso faço. Quer dizer, o que eu quero fazer de bem, não consigo. Mas o mal que eu não quero, eu faço. Por exemplo, eu quero jejuar mais. Aí me vem uma dor de estômago e falo, Senhor, hoje não. Eu quero abençoar uma pessoa. Puxa, eu esqueço, não abençoo. O bem que eu quero, não faço. Aí o mal que eu não quero, estou no trânsito, falo, eu não quero pecar hoje. Levo uma fechada, seu miserável. Jesus. Não é assim? É assim. Então o mal que eu não quero, esse faço. Aí o que ele fala? E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Olha aqui, ó. De maneira que agora já não sou eu que faço, mas o pecado que habita em mim. Então o pecado é uma fração, é um elemento do velho homem. O velho homem, ele tem que ser sepultado no batismo, mas a inclinação continua. Então o que acontece? A santificação é um processo permanente. A cada dia eu vou mudando. Vou dar um exemplo que Jerônimo, o próprio Jerônimo que escreveu a Vulgata Latina, deu. Olha que interessante. Jerônimo conta uma história seguinte, duas amigas, isso na Idade Média, duas amigas, uma cristã, outra mundana. A cristã vivia presa em casa, reclusa, olhando pela janela, o que acontecia no mundão. A amiga dela da mesma idade, mundana, namoradeira, saía com os homens e passava com o namoradinho, toda sensual, na janela da crente. Aí a do mundão falava assim, na hora que ela passava na janela, como eu queria ser que nem aquela moça. Ela não tem pecado, ela não é promíscua, ela está firme com Deus, eu não consigo, mas eu preciso mudar de vida como ela. Aí a da janela crente falava assim, olha, ela não é que nem eu, mas ela está se divertindo. Ela curte, ela aproveita, está namorando, e eu estou aqui feito uma tonta. Tudo bem, estou com Deus, mas ela está... O que aconteceu? De tanto desejar mudar de vida, Deus converteu a mundana. E a crente desviou. Tem muita gente que está na igreja falando assim, meu Deus, estou perdendo meu tempo aqui dentro. E tem gente lá fora louca para entrar aqui. E você acha que Deus não vai imputar isso? Está lá prostituta às vezes na esquina, porque tem que dar comida para os 3 filhos que estão em casa, vai para a prostituição. Está escrava, a gente chama de cativa, cativa do sexo, cativa da droga. Tem gente que não consegue sair da droga, não consegue sair do tráfico. Tem gente que está preso, mas deseja no coração. Um dia Deus vai libertar, se Ele quiser, Ele se esforçar. E tem muito crente que não dá valor, porque está dentro da igreja por religiosidade e não tem o Espírito de Cristo. Uma hora se desvia. Agora, isso aqui é um fato. O mal que eu não quero, esse eu faço. E o bem que quero, eu não consigo fazer. Então aqui diz Paulo, verso 18, Paulo, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, verso 18, que é o velho homem, não habita bem algum. Então o problema nosso chama-se velho homem, que todo dia quer nascer de novo, você tem que afogá-lo, mortificá-lo. Os que são de Cristo, crucificam a carne com as paixões e concupiscências, todo dia. Olha aqui, ó. Porque eu sei que em mim, isso é, na minha carne, não habita bem algum, e com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem, né? Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque, segundo o homem interior, quem é esse homem interior? O homem espiritual. Sirvo a lei, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros, quer dizer, no homem carnal, outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento. O que é entendimento? O Espírito de Cristo. Então essa guerra existe, mas eu tenho que vencê-la. Como? Olha aqui, ó, verso 25, dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Assim que eu mesmo com o entendimento sirvo a lei de Deus, mas com a carne sirvo a lei do pecado. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Romanos 8:1. Jesus veio justamente para isso, para te dar um cheque assinado de alto valor, grátis, chamado graça. Eu peco, infelizmente peco, mas não é porque eu quero, porque está na carne essa guerra. Até que chegue lá, existe o quê? A graça. Então Jesus fala, vai, não peques mais, de novo, vai,
Está dentro do crédito ainda, vai de novo, vai de novo. Isso é a graça do Senhor. A graça se é manifestada trazendo o quê? Salvação a todos os homens. Agora, não posso tornar a graça vã. O que é tornar a graça vã? Já que eu estou salvo, vou aproveitar. Não. Como que eu posso pecar voluntariamente se eu tenho o Espírito de Cristo em mim? Que é o que me desperta o desejo das coisas de cima, espirituais. Mas se alguém não tem esse Espírito, ainda não se converteu. Romanos 8, aqui ó, vamos lá. Verso, aqui ó. Verso 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Tem que ter o Espírito de Cristo. Olha aqui, ó. E no verso 13, se viver segundo a carne, morrereis. Mas eu sou crente, não interessa. Mas é difícil vencer as coisas, doutor, pastor. Vai ter que vencer. Por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Porfiai para entrar pela porta estreita. Isso os pastores não pregam muitas vezes por aí, porque não dá dízimo. Camarada vê que a igreja está apertando, ele fala, vou cair fora, vou lá para outra. Lá é só tons, 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 tons. Ei, glória, glória. Vamos curtir. Agora estou em outra, pastor, tudo bem? Não, tudo bem. Não é assim. Não é assim. Está escrito aqui. Se viver segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Aí verso 14 encerra tudo. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esse é o Espírito Santo. Esses são filhos de Deus. O Filho de Deus, ele é guiado pelo Espírito e gera em si o Espírito de Cristo, que é o pensamento de Cristo. Aonde você vai chegar com isso? Você vai chegar onde está lá em Efésios, volta lá, capítulo 4. É uma palavra dura essa, mas quem falou que eu vou pregar mole? Não ganho nada aqui, não ganho nada. Fala, irmão. Uma dúvida. Uma pessoa quando já foi batizada, né, nas águas, se passou alguma coisa pela vida, desviou o caminho, é necessário se batizar de novo? Ou... Isso, boa pergunta. Às vezes o batismo, aquele batismo não foi um batismo verdadeiro, por isso que ela não mudou. Há muitas igrejas pregam sobre o batismo assim, batiza, você vai fazer parte da igreja, batiza que os seus pecados são apagados e fim de conversa. Não, batismo é morte e ressurreição. Morte para o mundo, ressurreição para a vida espiritual. Batismo é revestimento de Cristo. Olha, então, a partir do batismo eu tenho agora em mim o Espírito excelente de Cristo. Entendeu? Batismo é nova consciência para com Deus, está lá em Romanos 6, verso 4, 5, e também 1 Pedro 3. Um novo pensamento, nova consciência. Ora, se é nova consciência, eu tenho que mudar meu pensamento. Mas não aconteceu isso no primeiro batismo, então você não foi batizado, pode batizar de novo. Tem até igreja que insiste nisso, tem que batizar para entrar. Congregação cristã, a pessoa é obrigada a batizar de novo. Aqui não, nenhuma igreja, vamos dizer, avivada, a pessoa precisa ser batizada de novo. Mas se o Espírito incomoda, é bom batizar. Porque não foi, que nem fui batizado no catolicismo, mas não lembro. Quando eu era pequeno, disseram que eu fui batizado. Você lembra do batismo no catolicismo? Não, então não foi batizado. Mas o padre falou que foi, mas o padre está errado. Ele não lê a Bíblia, não? Lá em 1 Pedro 3 fala que batismo é nova consciência para com Deus. Ora, uma criança de 1, 2 meses não tem consciência para ser batizada. O que faz com a criança? Apresenta para Jesus, como aconteceu com Jesus no templo em Lucas capítulo 2. O que é o certo biblicamente? Apresentar as crianças para que elas tenham a cobertura espiritual até a maturidade da mente com 12, 13, 14, 15, alguns casos com 11, crianças aí cheias de Deus, querem se batizar com 10, 11 anos, glória a Deus. Ela vai entender que vai mudar a vida dela, ela quer Jesus, então batiza. Aí entra no reino, porque batismo põe no reino de Deus. Crê no Senhor Jesus, e sereis batizados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Quem crer e for batizado, será salvo, Marcos 15, 16, 15, 16, 15, 16, né? Quem não crer será condenado, pronto, então, creu, tem que batizar. Mas e se eu não batizar? Então não creu. Se creu, quer batismo. Lá em Atos 8, Atos 7, o eunuco,
estava ouvindo, da rainha de Candaça, lá do norte da África, estava ouviu a palavra do Senhor através de Filipe. Filipe foi mandado pelo Espírito Santo só para pregar para aquele homem. Estava lendo Isaías 53, aí Filipe falou, está entendendo o que você está lendo? Ele falou, não, ninguém me ensina, pois eu vou te ensinar. Aí fala sobre Jesus e começou a pregar. Passou umas horas lá na carruagem, né? Porque naquela época o ônibus era carruagem, né? Um cavalito lá, né? Hoje é tudo igual. Aí o homem falou assim, Filipe falou assim, o eunuco falou assim, eu posso me batizar agora? Tem água ali. Aí Filipe falou, é lícito se creres de todo o coração. Aí o eunuco falou, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Pararam a carruagem, falou, para o ônibus aí. Desceram lá na lagoa, no rio, sei lá. Filipe batizou o homem foi renovado naquela hora, entendeu tudo, e na hora o Espírito Santo arrebatou Filipe. Ele sumiu da frente do homem. Fenômeno do Espírito Santo. E o homem continuou, a Bíblia fala que ele saiu feliz e gostoso, porque ele tinha sido batizado. O batismo salva. Batismo salva. Então o batismo é fundamental. A igreja não dá tanta importância para o batismo. A igreja evangélica tem um mal, viu? Vilma, você que é da adventista, Vilma, as igrejas em geral, evangélicas, têm um mal. Elas sabem a forma do batismo correta, que é a imersão, mas falam um pouco da importância do batismo. Já o católico tem noção de que ele é importante. Tanto é que uma criança mal se nasceu, já quer enfiar na água. Já mergulha a criança, mas de uma maneira errada, porque não foi informado para a criança que batismo é perdão dos pecados. A criança não sabe o que é pecado, porque até 2 anos e meio não existe maturidade cerebral para entender nada. Então, o que é certo? Batismo certo dos evangélicos, com a emergência necessária que os católicos têm. Unir as duas coisas. Então, Efésios 4, que eu ia falar, verso 12. Querendo o aperfeiçoamento dos santos. O que Deus quer? O aperfeiçoamento dos santos. Quem são os santos? Nós, vocês. Para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos, não é só os pastores, presbíteros, diáconos, não, até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. O que é isso aqui? Não é estatura física, é o que? Espiritual, a mente, a obra de Cristo no meu coração, o Espírito de Cristo em mim. Entenderam? É o novo homem. É o novo homem. Velho homem era uma maneira, o novo homem é outra pessoa. Quando você vê uma pessoa que foi transformada, você fala, não é mais o mesmo. Eu era uma pessoa bagunceira, não que eu não faça brincadeiras hoje, né? Mas era terrível na Santa Casa. A gente montava 2 turmas, uma ia beber, para depois vir operar 10 horas da noite no hospital. Uma loucura operar os caras bêbados. E saía bem as cirurgias. Então bagunçava, e não sei o que, e tal. De repente, conversão. Aí vira o Lenilton e fala, cadê aquele Lenilton antigo? Morreu. Acabou. Percebeu? Se não fosse a carcaça, ninguém nem reconheceria. Porque quem se converte, a Bíblia fala converte, é morte e novo nascimento. Jesus exige isso para você ir para o céu. João 3, abra lá, estou acabando. João capítulo 3. Eu não tenho ponto de ouvido não, é que Jesus me fala no ouvido, viu? Porque o pessoal da televisão tem um ponto aqui que eu tenho alguém falando, aqui não tem nada, não. Aqui é o Espírito Santo que me fala. João 3, olha que coisa linda essa passagem. Letícia, está tudo bem, Letícia? Nós fomos lá, então nós fomos na casa de recuperação esse fim de semana? Nós fomos lá na casa de recuperação domingo pregar, viu? Lá em Itu, foi uma bênção. João 3, verso 1. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Imagina um deputado diferenciado aí, de alto escalão. Olha, um príncipe. E este foi de noite, para não ser visto, lógico, com Jesus e disse-lhe, Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Então ele admitiu que Jesus era de Deus. Aí Jesus não gosta de bajulação, já foi direto ao assunto, né? Verso 3, Jesus respondeu e disse-lhe, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver
o reino de Deus. Para ver o reino, precisa nascer de novo. Para ver o reino. Para ver. E disse Nicodemos, como é que pode um homem nascer sendo velho? Olha aí. Olha só, Thales, você como menino inteligente. Como é que pode um homem nascer sendo velho? Porventura vai voltar a tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Quer dizer, ele nem conjecturou nascer na reencarnação, porque é uma teoria tão errada que nem na Bíblia tem. Era mais fácil o cara abrir a barriga da mãe e entrar lá de novo do que imaginar que vai nascer. Um João vai virar uma Maria amanhã. Deus me livre e guarde. Tem gente que gosta de gênero diferente, né? Mas quem não gosta vai ficar chateado. Chega no céu, é a Maria, é o João, que nem a Xuxa falou que ela é reencarnação de Voltaire. Engraçado, ninguém quer ser reencarnação do bandido do parque, né? É tudo filósofo, gente, Napoleão, né? Todo mundo é reencarnação de gente fina, né? Famosa. Ninguém quer ser reencarnação do lixeiro do século XIX. É assim, então é um espiritismo mentiroso. Não existe reencarnação, porque a reencarnação nega o sacrifício de Cristo. Porque se eu preciso pagar os meus pecados na próxima vinda, então não valeu nada Jesus ter morrido na cruz. Essa é a verdade. Esse é um erro terrível do espiritismo. Me desculpe os espíritas, amo vocês em nome de Jesus, mas estão errados. Amém. Hebreus 10, 27. Ao homem está ordenado viver uma só vez. Está escrito na Bíblia. Vindo depois disso, o juízo. Fim de conversa. Amém? Então, Jesus chegou para o homem e falou, Nicodemos, tem que nascer de novo. Aí ele falou, como é que vai nascer de novo? Vai entrar na barriga da mãe? Jesus falou, não. Na verdade, te digo, verso 5, que aquele que não nascer da água, batismo, é do Espírito, Espírito Santo, não pode entrar no reino de Deus. Para ver o reino, eu preciso nascer de novo. Batismo nas águas, que podem ser águas do batismo, e água da palavra, porque a palavra de Deus é água, purificando-a pela lavagem da água, pela palavra, está em Efésios 4, 24, se não me engano, deixa eu ver se é isso mesmo, segura aí com uma mão e vai para Efésios, só para ter certeza, Efésios 4, ou 25 ou 24, vamos ver como é que está minha mente hoje, preciso tomar um remedinho para a memória, viu? Eu dou para os outros e eu mesmo não tomo, ó. Efésios 4, 20... Não, é Efésios 5, desculpa. Efésios 5, 25, isso mesmo, 26. Para santificar, purificando com a lavagem da água pela palavra. Então a água é palavra também. O que Jesus falou lá em João 7? Quem crê em mim, rios de água viva fluirão do seu ventre. Quer dizer, crê em Jesus, começa a fluir água, palavra da sua boca. Que ventre? É esse ventre aqui. Falei para vocês que o ventre está aqui. Aqui é a boca. Eu como as palavras de Deus. Vocês estão comendo a palavra agora. E isso amanhã gera poder, gera o quê? Uma fonte d'água que salta para a vida eterna, que é a palavra. Que é o Espírito e a palavra juntos. Então Jesus falou, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Aí ele explica, verso 6, olha só. Em João 3,6, o que é nascido da carne é carne, velho homem. É o animal de Eclesiastes 3. É o velho concerto. É o homem da lei, é o homem da carne, é o homem dos instintos, é o homem da bagunça, é o homem do espírito do mundo. Olha lá. Agora o que é nascido da carne é carne. Agora o que é nascido do espírito é espírito. Esse é o grande mistério. Quando você se converte para valer e é cheio da palavra, você não é mais um ser humano, você é ser humano e é espírito. Por isso que o diabo obedece ao teu comando. Por isso que você tem força para orar e as pessoas serem curadas. Por isso que você ora, para de chover, ora, muda tudo, ora, a pessoa ressuscita. Porque você tem em você um espírito sobrenatural, que é o teu homem interior, o chamado novo homem, habitando nessa carne, mas um novo espírito. Uma nova pessoa espiritual, que não existia, que nasceu da água e do Espírito Santo. Formou um novo, esse novo homem tem uma representação espiritual, já está assentado nos lugares celestiais, e o diabo olha e fala, não posso mais com ele é mais forte do que eu, diz Satanás. Mas deixa ele parar de orar, deixa ele parar de ler a Bíblia,
Deixa ele se envolver de novo em pecado que eu pego ele. É o que o diabo pensa. Por isso que a Bíblia fala, depois de ter feito tudo, ficar firme. Lá em Efésios 6 ele fala, revestido da armadura de Deus e após ter feito tudo, fica firme. Porque você é espírito. Sendo espírito, você tem poder para destruir o poder das trevas. Você é um novo homem, você tem o Espírito Santo, você é de Jesus, você está acima dos poderes deste mundo, você não é mais deste mundo. Quem agora é de Jesus e é do Espírito, é nascido do Espírito, não é deste mundo. João 8, 23, estou acabando, quer dizer, sei lá se estou acabando. Tem até um cafezinho para mim aqui, já está esfriando, deixa eu tomar aqui. Deixa eu só ler aqui João 8, 23, ó. Olha o que Jesus fala para a turma que estava ouvindo ele. Vós sois de baixo, eu sou de cima. Não para os crentes, estava falando para o pessoal que estava ouvindo lá. Deixa aí, tá bom, irmão, tá bom, senão eu não durmo mais. Vós sois deste mundo, Jesus falou. Eu não sou deste mundo. Jesus falou claro. Por isso vos disse que morrereis em vossos pecados. Porque se não credes que eu sou, Jesus falou, morrereis em vossos pecados. Quer viver eternamente? Creia em Jesus. Receba o Espírito Santo. E coma essa palavra. Entra no nosso Facebook aí. Viva a palavra. Ouça a palavra. Assista a palavra. Memorize a palavra. Mude sua vida. Jesus está aqui falando. Aí você vai fazer parte desse time aqui. João 17. Olha aqui, ó. Estou acabando. Abra lá. Olha que coisa linda. Olha que coisa linda aqui. João 17, verso 14. Jesus falando para Deus, para o Pai. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, ou aborreceu. Odiar e aborrecer. O mundo não gosta dos crentes. Pode ver aí o PT como odeia os crentes. Já viu como é que ele fica louco? Fica louco. Tudo fanático. Por quê? Que não compreende as coisas de Deus, que eu li lá em 1 Coríntios. Então, o mundo os aborreceu, porque não são do mundo, assim como eu, disse Jesus, não sou do mundo. Verso 15, não peço que os tires do mundo, Pai, olha aí, mas que os livres do mal. Não, você não vai cair fora desse mundo. O que tem para você fazer aqui, você vai fazer. E se demorar, vai sofrer mais. Então é bom fazer a obra de Deus logo. Não tem outros caminhos. Eu não sei, Deus não me ama. Não entra nessa, é perder tempo. Não perca esse tempo. Mas Jesus não está fazendo nada por mim, você que pensa. Você é um ingrato espiritual. Viva a vida espiritual. Busque a Deus. Cultos como esse deviam ter 10 por semana na igreja. Tem um e está aí, ó, vazio. Põe alguém para cantar aqui e pular, isso aqui lota. Faz um teatrinho de meia boca, isso aqui lota. É ou não é, Armando? Porque o mundo quer carne, mas Jesus quer que vocês cresçam no conhecimento, na graça, na glória, no Espírito. A Priscila está vendo um pastor que ela nunca viu aqui antes, né? Falou, doutor Lenilton, o senhor é assim? Minha paciente número 1 lá do consultório, uma benção. Ela e o marido. Então, amados, olha, continuando. Não peço que os filhos do mundo, mas os livres do mal. Aí Jesus reforça no verso 16. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Quer dizer, de novo ele fala, não é desse mundo. Quando Pilatos pegou, ele falou, escuta, sabia que eu tenho poder para te dar a vida ou tirar a sua vida? Jesus falou assim, nenhum poder te foi dado. Nenhum poder que você tem não foi, é teu. Tudo foi te dado. Se eu pedisse ao meu Pai agora, 11 legiões de anjos, acabaria com tudo isso aqui. Mas eu não sou deste mundo. Meu reino não é deste mundo. E você que é cristão genuíno, tem que pensar lá em cima. Porque o nosso futuro não é aqui. E, gente, todo dia eu recebo notícia. Fulano morreu. Fulano, 35 anos, morreu de câncer. 40 e poucos anos, infarto. 20 e poucos anos, câncer de mama. Estamos aqui no Outubro Rosa, cuidado, mulheres. O que mais mata hoje não é AIDS, é câncer. Coisa séria. É câncer de pele, é câncer de pulmão, é câncer aqui, é câncer ali. Tudo. Ou então 65 mil pessoas morrem por ano aí baleadas. A morte é rápida. Tudo é muito rápido. Eu estou aqui para quê nesse mundo? Para que estamos aqui? Se amanhã, ou depois, ou daqui a um ano,
ou sei lá quando, tudo vai acabar. Então vale a pena você entender que você está aqui para a opção, Jesus ou não Jesus. Mas por que eu tenho que escolher? Porque Deus não quer ninguém forçado. Você tem que dizer sim ao Espírito. Eis que estou à porta aí. Quem ouvir a minha voz, abrir a sua porta, eu entrarei, sentarei, cearei com ele e ele comigo. Que coisa linda. Jesus não impõe nada a ninguém. Ele bate, ele vai entrando pelas portas e não pela janela como faz Satanás. Satanás veio para matar, roubar, destruir. Todo espírito de depressão, de opressão maligna, de destruição, de infortúnio, de enfermidade, de depressão. Mas pode ser hormonal. Hoje eu estava discutindo com um caso também lá. Depressão pode ser hormonal, pode ser por falta de lítio, pode ser falta de serotonina. N causas sistêmicas, mas também muitas vezes é o próprio Satanás. Se aproveita da situação. Porque existe o mundo, existe a carne, mas existe o maligno. Que está aí pronto para buscar, tragar quem possa, buscando a quem possa tragar. Ao qual resistir firmes na fé. Então nós temos, como servos de Deus, como seres sobrenaturais, que entender que tudo é espiritual. O que é isso, Maurício? O discernimento chamado Espírito de Cristo. Eu posso discernir. Quem é do mundo não tem essa visão. Quem é do mundo fala, é um azar, e não sei o quê. Não, tudo é espiritual. Amém? Então fala, irmão. Cadê o professor da escola dominical? Está faltando esse homem. No canal da palavra aqui, ele não pôde vir. Aí ele falou aí, tá bom. Falar como um bom assembleano, que muitas vezes aprendeu de forma intimidadora, né? E vou sustentar lá na Bíblia, para fazer pergunta. Você é da Assembleia de Deus, né? De origem assembleiana? Eu não sabia que era você crentão antigo, não. Não sabia. Eu pensei que você fosse que nem eu, que viesse do mundão. Daniel, capítulo 7, verso 10, fala assim, ó. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares e milhares o serviam. Milhões e milhões assistiam diante dele. Assentou-se o juízo e abriram-se os livros. Depois, em Apocalipse 2, 23, fala: eu destruirei com morte os seus filhos. E todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as entranhas e os corações. E darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Daí lá, em Apocalipse 20, isso. vai falar no verso 12, e viu os mortos pequenos e grandes que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, Que é o livro da vida. que é o da vida. Não do Cordeiro, o livro da vida. Isso. Tem dois livros, o da vida e o livro da vida do Cordeiro. Mas está aqui, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, Isso. segundo as suas obras. Isso. A minha pergunta é, Sim. devido a este velho homem que vai nos acompanhar, sejamos nós com entendimento mais inclinado a ele ou mais inclinado ao novo homem, nós seremos julgados. E esse julgamento pode gerar aí uma surpresa? Sim, porque a Bíblia fala o seguinte: quem soube a vontade do Senhor quem soube a vontade do Senhor e não fez, será castigado com muitos açoites. Quem não soube a vontade do Senhor e não fez, com poucos açoites. Quanto mais lhe é dado, mais é cobrado. Tiago capítulo 3. Tem um contexto que fala que Sim. os pastores, os mestres que ensinam, serão julgados pela vida deles, Isso. e pela vida daqueles que eles deixam de ensinar. Isso, exatamente. O deixar de ensinar é omissão. Outra coisa, olha que o texto lindo que a Cris Poli ama esse texto, ela citou aqui, inclusive no meu aniversário em 2016. Abra em Romanos capítulo 2. Aqui está um segredo. Olha só, Romanos 2, verso 12. Porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. E todos os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Aí vem a explicação, verso 13. Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Então, o indivíduo ele não conhece bem a lei. A lei aqui é a lei de Cristo agora. O Velho Testamento é a lei do Velho Testamento. Imagine um judeu que não teve chance de conhecer Jesus. Vai para o céu com vocês? Não. Está errado.
A Bíblia fala, quem crer e for batizado será salvo. Agora, se ele nunca ouviu a palavra, ele é do velho concerto, ele vai ser julgado pela lei de Jeová. Agora, ele não conhecia bem a lei, mas ele praticava a lei. Amava, era temeroso a Deus, fazia o bem, não mentia, não roubava, não falava mal do pai, nada. Olha aqui, ó. Mas os que praticam a lei vão ser justificados. Então é o que eu explico para vocês. Olha aqui, ó. Porque quando, olha que texto lindo, verso 14, Romanos 2,14. Quando os gentios, quem é gentil aqui na Bíblia? Os que não conhecem a Cristo. Quando os gentios que não têm lei, fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei. Vou dar um exemplo que eu sempre dou. Um esquimó da vida. Está lá no Polo Norte, vivendo com a sua família, com os lobinhos e com as foquinhas, etc. O cara leva um tombo, morre com 17 anos, mas foi bom. Temia algum ser que ele julgava ser Deus. Não conhecia a palavra, mas amava a mãe, era bom, nunca foi mal. Sempre seguiu uma lei escrita no coração dele. Vai para o inferno com aquele maníaco que cortou a garganta da moça ali em Embu? Não pode. Mas também não pode ir para o céu. Vai ter um terceiro juízo, um terceiro destino, já preguei para vocês. A nova terra. Ah, mas os pastores não aceitam isso, então me explica para onde eles vão. Que a Bíblia fala que eis que cria os novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Se habita a justiça, vai ter gente aqui. Mas não pode ser os crentes, porque os crentes vão estar lá em cima, no Jerusalém Celestial, como está em Apocalipse 21, 22. Então quem que vai estar aqui? Nações que seguiram a lei, mas que foram beneficiadas, porque não merecem ir para o inferno. É uma loucura isso, mas é bíblico. Já estudei isso aqui durante 1 a 2 horas. Não vou voltar ao assunto agora, mas vou provar para vocês que aqui, ó. Porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei, os quais mostram a obra da lei, olha só, escrita no seu coração. Então o indivíduo não conhece a lei literal, mas ele tem naturalmente as coisas da lei, do amor de Jesus, porque Jesus falou, um novo mandamento eu vos dou, amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como eu vos amei. É outro espírito. Olha aqui, ó. Os quais mostram a lei, a obra da lei escrita nos seus corações, testificando juntamente com a sua consciência e os seus pensamentos. Paulo foi muito preciso aqui, quer acusando-os, quer defendendo-os. Assim acontece com o cristão. Quando você está errado, você sabe que você está errado. O Espírito toca no teu coração, constrange o teu coração. Porque o Espírito Santo tem essa função de constranger. Os que não têm o Espírito, eles têm a consciência limpa ou não. E essa consciência, olha aqui, ó, há de julgá-los. No dia que Deus há de julgar os segredos dos homens. Olha que coisa linda. Por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho. Então esse negócio de pôr a turma no inferno, não é da igreja, vai para o inferno. Não, senhor. Está errado. Não é assim. Ninguém sabe o dia de amanhã. Não posso julgar ninguém. Eu digo para você uma coisa, vai ter mais crente no inferno do que a gente imagina. Porque o cristão, ele sabe o que é certo, mas ele é contaminado pela mornidão das trevas. A tática do diabo mudou. A tática do diabo é se fazer de bonzinho e falar que sim, não é bem assim. Você não precisa ser muito firme, não precisa orar tanto, não precisa jejuar tanto, não precisa buscar tanto, não precisa pensar em Cristo, nada disso. Seja um religioso normal. Só que a Bíblia fala que o morno será vomitado. Apocalipse, estou acabando. Apocalipse capítulo 3, abra lá. É sério. Já estudei Apocalipse aqui durante meses com vocês. Só que vocês não vinham, né? O Maurício não estava aqui na época do Apocalipse. Onde estava o Maurício? Não dava para pegar a segunda fase agora. Agora vamos pegar a segunda fase, vamos fazer, boa ideia. Vamos fazer, essa foi boa, ele fez o gol agora. Agora ele fez o gol. Nem o Christopher estava aqui, né, Christopher? Você estava onde? No mundo. Estava nas trevas, agora está com Jesus. Olha, Apocalipse 3, verso 15. Eu sei as tuas obras de Jesus, que nem és frio, nem és quente. Tomara, ou oxalá que foras frio ou quente. Assim, porque és morno. O que é um morno? É aquele que está na igreja, mas não é cheio de Espírito. Está na igreja, mas não tem o Espírito de Cristo. É aquele que está na igreja, mas fala, não é bem assim. Não precisa desse fanatismo todo. Esse pastor é fanático, não é assim. Então ele é morno. Ele é um crente morno. Só que o morno será vomitado. Olha aqui, oxalá ou tomara que foras frio ou quente, mas sim porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca, porque Jesus quer se alimentar dos crentes.
Cansei de falar isso para vocês. O diabo quer jantar os crentes. Ele busca como um leão, bramando como um leão, a quem possa tragar, 1 Pedro 5,8. Agora, ao mesmo tempo, Jesus também quer se alimentar dos cristãos. Quando eu jejuo, quando eu oro, quando eu busco a Deus, eu alimento Jesus. É o prazer dele ver o cristão orando. Quanto mais eu oro e busco e como a palavra dele, mais eu alimento o Espírito de Cristo. Cresce Cristo em mim. Perceberam? Então, o que acontece? Eu estou alimentando a Cristo. Lá em Cantares, capítulo 6, fala que o meu amado, que é Cristo, desceu ao seu jardim para colher os lírios, para se alimentar dos lírios. Ora, Jesus compara em Mateus 6 o cristão como lírios do campo. Olha aí, os lírios do campo não têm de vós mais valor que eles. Então o cristão é lírio. E quando eu falo em Cantares que Jesus quer se alimentar dos lírios, Jesus se alimenta da sua igreja. O amado se alimenta da esposa, dos crentes. Agora, quando ele prova e o crente é frio, o que ele faz? É morno, ele vomita. Aí ele completa, verso 17. Rico, como dizes, rico sou. Porque o cristão é rico. O que ele fala assim? O cristão fala assim, não, eu estou salvo. Deus não pode tirar minha salvação. Então ele fala, eu sou rico. Não é, olha? E estou enriquecido, e de nada tenho falta. E Jesus fala, e não sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu? Que forte isso, não? Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo. Olha aí, ó, ouro provado no fogo, a fé provada, para que te enriqueças. Vestes brancas, lá em Apocalipse 19:8 fala que a veste é a justiça, é a santidade, para que te vistas e não apareça a vergonha da vossa nudez. E que unjas os vossos olhos com colírio. O que é colírio na Bíblia? Adriano, o que é colírio? Palavra, vitória. Você sabe tudo, filhinha, com 15 anos, né? Quantos anos você tem? 17 já? Nossa, o tempo passa. Então, eu lembro dela com 13, 14 anos. Então, o colírio, o que é? É um líquido que vai abrir meus olhos, vai curar meus olhos. É a palavra de Deus. Então, eu aconselho-te de Jesus que você lava os teus olhos com a palavra. Olha aqui, para que vejas. E eu repreendo e castigo a todos quantos amo, sê pois zeloso e arrepende-te. Deus quer que nós nos arrependamos, que nós mudemos de vida. Então, é um momento da gente falar, Senhor Jesus, sonda em mim o que está errado e mostra-me e guia-me pelos caminhos da vida. E Deus vai mudar a vida. Deus vai encher sua vida, vai te abençoar. E se alguma coisa de mal ia acontecer amanhã, na hora que você fala, mudei minha vida hoje, amanhã muda tudo. Perdoa quem você tem problema. Perdoa. Deus amanhã muda a sentença. Se acontecer algum mal, não vai mais. Por causa do amor de Cristo em você. Aquele que é nascido de Deus, ama. O amor é um dos sinais do novo nascimento. Aquele que é nascido de Deus, vence o mundo. Quem vence o mundo, ama a Deus, nasceu de novo. São sinais do novo nascimento. O que é o velho homem? O que é o novo homem? O novo homem tem essa característica para encerrar. Para encerrar. O Espírito está me contando aqui no ponto invisível. Colossenses, capítulo 3. O pessoal do Japão já foi trabalhar ou estão assistindo ainda? Acho que voltou. Porque agora já estão trabalhando já no Japão. Já é o dia de amanhã no Japão. Ele falou que é para o serviço. É para o serviço, lá no Japão. E vocês vão dormir daqui a pouco. Sabe que coisa, não? Não há mais espaço nem distância. Que fantástico. O fim está chegando mesmo, viu? Colossenses 3, verso 1. Olha que coisa linda. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima. O que é ressuscitado com Cristo? Nasceu de novo das águas do Espírito, ressuscitou com Cristo. Já ressuscitaste, não é que vai acontecer, já ressuscitou. Se já ressuscitaste, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado, à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos. Quem se converte de verdade, morre para esse mundo. Acabou. Esse mundo não tem mais valor. O que vale é Jesus. Ah, mas isso não é fanatismo? Não. Isso é vida espiritual.
Ah, mas é proibido fazer as coisas aqui? Não. Veja bem, você vai no shopping, você não vai mais ficar, não. Você vai e acabou. Normal. Entendeu? Alguém vai brigar com você, você não vai mais levar aquilo, relevar aquilo, mas você vai reagir com amor, normal. Você mudou tua reação de vida. Isso é conversão. Conversão é receber um espírito excelente dentro de você, que vem do Espírito Santo, junto com a palavra, produzindo em você um novo pensamento chamado Espírito de Cristo, ou mente de Cristo. O Espírito Santo vem em mim, eu pego essa palavra aqui, os dois juntos formam em mim um novo pensamento, uma nova reação, e mais, um domar da alma. Jesus falou assim, na vossa paciência, possuí as vossas almas. Quer dizer, domina a vossa alma. Ninguém entende esse texto. Na vossa paciência, possuí vós. Ou seja, domine a tua alma. A nossa alma, ela fica impaciente, querendo aprontar. Nossa alma é que nem uma criança. Aí Davi falou o que em Salmo 42? Porque estás abatido a minha alma. Porque te perturbas dentro de mim? Para a alma. Espera em Deus. Que maravilha, espera, calma alma, para a alma. Quem manda aqui sou eu. Não é você, coração, eu mando em você pelo Espírito de Cristo. Amém? Diga glória a Jesus. Amém. Fique de pé. Amém. Deus abençoe.